Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Rogério, eu sou formado em Sistema e de Informações, também sou pesquisador e desenvolvedor, trabalho por conta própria e eu gostaria de estar mostrando para vocês aqui um estudo que eu fiz em cima da ferramenta Bard. Foi um pequeno teste, né? E eu perguntei para ela sobre políticas sociais e sistemas políticos. No caso, a gente precisa entender que uma inteligência artificial é uma ferramenta. Ela é um conjunto de algoritmos matemáticos desenvolvido por pessoas capacitadas nas áreas de computação e matemática para poder criar uma inteligência artificial como esta. Tá ok? Isso aqui não tem nenhuma consciência, ela não tem noção nenhuma do que está falando ou do que está sendo perguntado, mas ela trabalha com estatística, portanto as respostas dela vão ser definidas por um padrão, né, comportamental que normalmente ela tem observado o seu aprendizado, tá ok? Então vamos começar aqui. A primeira pergunta que eu fiz foi: bom dia, Bard, podemos falar sobre políticas sociais? Ela me respondeu: claro, podemos falar sobre políticas sociais. Políticas sociais são programas e ações governamentais que visam melhorar a qualidade de vida das pessoas. Elas podem incluir uma ampla gama de iniciativas, como educação, saúde, segurança social, habitação, emprego, proteção ambiental e direitos humanos. E depois aqui embaixo, ela vai explicar cada item desse, entendeu? Do qual você já pode estar lendo aí na tela. Se você quiser, eu até incentivo, faça a mesma pergunta e veja se consegue a mesma resposta, tá ok? A próxima pergunta: Bard, você pode definir para mim seu conhecimento sobre comunismo? Então eu fiz as perguntas a respeito do que seria o comunismo e ela me respondeu isso aqui, entendeu? Então fiz a mesma pergunta também sobre o socialismo e ela me respondeu isso aqui, tá ok? Você já pode ver na tela o que é, você pode parar o vídeo e ler. Depois eu fiz a pergunta também sobre o nazismo e aí ela me respondeu bem curtinho. Bom, também eu fiz sobre o fascismo. Aí ela respondeu um pouquinho mais elaborado, mas está aqui também sobre o fascismo. De certa forma, ela não teve uma resposta parecida com o nazismo, porque provavelmente aqui ela foi treinada, só que alguém deve ter mexido na limitação de resposta dela. Bard, você pode definir para mim seu conhecimento sobre escravismo? Então, eu falei aqui um pouco sobre escravismo. Acho interessante vocês terem ideia do que é escravismo, porque você vai poder entender que certas características aqui existem em outros sistemas aqui também. Bard, você pode definir para mim seu conhecimento sobre libertarianismo? E aí, ela define aqui para mim. Você pode parar o vídeo, dar uma lida aí, né? Bard, sobre os conhecimentos que eu te perguntei, você poderia passar para mim o que você entende sobre políticas de educação no comunismo, socialismo, nazismo, fascismo e libertarianismo? Poderia deixar fácil para uma criança de 5 anos compreender? Aí eu fiz a pergunta, ela me respondeu aqui, né, como que funciona cada um deles. O interessante é que você vai ver aqui que praticamente para todos os governos políticos, o Estado sempre tem um controle de como funciona a educação. Aqui ele está dando a resposta dessa forma que a gente interpreta, exceto no libertarianismo, que não tem um controle, o governo tem um controle bem limitado. Bom, resumir para você aqui, mas é interessante que você leia. Por favor, Bard, repita para mim, mas por favor, coloque agora na sua resposta de onde vem o dinheiro usado nas políticas. É interessante você saber de onde vem o dinheiro que é usado na política. Vamos ver se a inteligência artificial também consegue ter essa resposta. Aqui ele responde também, entendeu? Eu não coloquei o escravismo aqui porque você não precisa responder, né? E praticamente deu quase igual para qualquer um deles, né? Exceto no libertarianismo, e você deve se imaginar por quê, entendeu? A gente coloca aqui também sobre Bard, sobre seus conhecimentos que eu te perguntei. Você poderia me passar o que você entende sobre as políticas de saúde no comunismo, socialismo, nazismo, fascismo e libertarianismo? Poderia deixar fácil uma criança de 5 anos compreender? Mas por favor, coloque agora na sua resposta de onde vem o dinheiro usado nessas políticas. Aqui eu fiz a mesma coisa, só que relacionado para saúde, tá ok? Você pode parar o vídeo e ver. Aqui eu também fiz outra pergunta também, só que relacionado à política de segurança social. E aqui tem a resposta dele, entendeu? De uma forma que uma criança de 5 anos pudesse entender. É bem simples. Aqui também eu fiz de novo, né, outra pergunta, só que relacionado à habitação, que são aqueles tópicos lá no início, né? Você já vai perceber que eu vou repetir todos esses tópicos aqui. E aqui você vai ver a resposta dele aqui, ok? Aqui você vai ver também sobre o emprego, né?
questões de empregados dentro do sistema. E aqui você vai ver como que funciona também. Beleza? Essa é a resposta, você pode parar e ver. Mesma coisa aqui sobre a proteção ambiental, né? Muda só essa única palavra aqui, ou esse único conjunto de palavras. E aqui você tem a resposta dele aqui, como que funciona, tá ok? É interessante você dar uma parada, ver também de novo, né? Aí a gente tem mais uma pergunta, né? Sobre, no caso, política de direitos humanos. E sempre, né? Eu tô deixando bem claro que é para uma criança de 5 anos compreender, ou seja, para qualquer pessoa que possa estar assistindo esse vídeo, possa compreender também, entendeu? Aqui, né, tem a resposta. O interessante também é que você que está vendo essa resposta está sendo dada para você de uma forma que não tem uma posição política de esquerda ou direita, tá ok? Aqui simplesmente ela está respondendo como que ela foi treinada com as informações que ela capturou. Não sei de onde ela capturou. Quando a gente faz essa pergunta também, eu vou tentar colocar nesse vídeo, ou se não faço um vídeo próximo, respondendo essa pergunta aí. Bard, agora a mesma coisa, né, só que agora eu vou fazer outra pergunta. Você poderia me responder quais seriam as formas de coleta de impostos para cada sistema comunista, socialista, nazista, fascista, libertarianista? Poderia deixar fácil para uma criança de 5 anos compreender? Qual a porcentagem de arrecadação de impostos para os indivíduos deste ano seria o melhor a ser cobrado? Isso aqui é vital. Você precisa entender de onde vem o dinheiro que vai sustentar esse sistema. Aí ele responde aqui para mim, entendeu? E temos aqui uma resposta. Depois ele separa para mim aqui, e eu não entendi como que ele separou isso aqui, mas ele não respondeu do jeito que eu precisava. Já que aqui eu vou deixar uma análise, eu queria saber a porcentagem. Ele não me respondeu a porcentagem, ele me respondeu de uma forma meio que narrativa, né? E se você for perguntar as fontes também, de onde veio isso aqui, com certeza ele não vai te responder. Ele vai falar que é uma inteligência artificial, foi treinada para isso e blá blá blá. Isso tem que ficar bem claro. Da onde veio essas respostas? Qualquer inteligência artificial, ela vai ser treinada e você precisa saber de onde veio os dados dela. Isso aqui poderia mostrar pra gente informações muito importantes, né, que responderia algumas coisas. Será que essas informações vieram de fontes que elas quebram políticas de privacidade? É interessante, né? Supor, minhas conversas, essa conversa que você tem de forma privada com as pessoas que você conversa, ou de sites que têm informações que cobram pelo seu acesso. Por exemplo, o Google paga pelo acesso lá e tem acesso à informação. Por ser uma inteligência artificial, depois ele pega isso aqui, condensa e vende como produto. Entendeu? Ou pegar do Wikipedia e não contribui com nada. O Wikipedia direto tá pedindo dinheiro. E uma empresa como a Google, né, ela tem condições, né, a Alphabet, né, tem condições de pagar. Entendeu? Então, é interessante saber isso aqui também. Bom, Bard, supondo que minha população é de 200 milhões de habitantes e temos 30% de mulheres entre 18 e 55 anos e temos 21% de homens entre 18 e 60 anos e o restante da população não possa trabalhar, quanto poderia de impostos em porcentagem para que eu possa ter políticas sociais para educação, saúde, segurança social, habitação, emprego, proteção ambiental e direitos humanos? Poderia me responder separando entre sistemas comunistas, socialistas, nazistas, fascistas e libertarianistas? Poderia deixar fácil para uma criança de 5 anos compreender? Aqui ele me responde, só que praticamente por eu ter exigido dele responder de uma forma que uma criança de 5 anos entenda, ele me respondeu diretamente as porcentagens. Beleza, né? Ficou entendível aqui que ele calculou alguma coisa, mas eu vou demonstrar para você que não houve cálculo. Isso aqui provavelmente já está definido dentro do escopo de aprendizado dele. Entendeu? Então, depois eu vou repetir de novo a pergunta. Por favor, poderia me responder para mim como chegou a essas porcentagens? Agora, pode falar sua resposta como se eu fosse um analista de informações experiente? Se possível, demonstre os cálculos matemáticos usados ou fórmulas. Claro, ele não usou nenhum cálculo matemático, não usou fórmula. Ele não respondeu de uma forma que eu fosse um analista de informações. E aqui ele praticamente responde a mesma coisa, né? Só que um pouquinho mais, né, mais conciso. Depois ele fala, importante notar que são taxas médias, a taxa de imposto real que você pagará dependendo da sua renda, situação familiar e outros fatores. Aí eu usei isso como informação para depois elaborar outra pergunta, entendeu? Aqui, ó,
ele praticamente responde com a mesma resposta também, né? Bom, tudo bem, Bard, você não respondeu como eu queria. Não é como eu queria, na verdade, né? Não respondeu como eu imaginei que ele respondesse, né? Eu estava esperando uma resposta, cálculos matemáticos, funções, fontes de onde ele tirou essa informação, mas ele não respondeu nada disso. Tudo bem, Bard, você não respondeu como eu queria. Vamos à pergunta que descreve uma população entre homens e mulheres que possam trabalhar e seus salários sejam compreendidos na faixa de 2.000 moedas nacionais. Poderia me responder agora como seriam os valores arrecadados nesse sistema e também calcular a devida porcentagem? Aqui eu já coloquei, né, o valor de cada pessoa receberia, de cada pessoa que trabalhasse. Eu não sei se ele pega a informação que eu coloquei antecipadamente ou se ele entende aqui. Eu acredito que aqui a inteligência artificial ela trabalha com sessão. Significa que quando eu inicio com ela uma conversa, ela iniciou uma sessão e tudo aquilo que ela vai estar respondendo para mim ou capturando informação vai ser utilizado somente nessa sessão. Quando eu abrir uma nova conversa, seria uma nova sessão, portanto a conversa dessa não seria usada a não ser que eu pedisse, entendeu? Aí, essas informações aqui depois vão ser usadas para poder treinar a inteligência artificial. Com o tempo, ela pode ser melhor treinada, né? Então, aquilo que é mais perguntado acaba sendo mais o foco dela poder minerar mais dados, entendeu? E trabalhar em cima de mais treinamento para ter respostas melhores, tá ok? É assim que funciona uma inteligência artificial. É interessante você ter um acompanhamento de uma pessoa que conhece a inteligência artificial, porque você vai ver muito youtuber que não entende nada da inteligência artificial, faz perguntas e começa a inventar coisas como do fim do mundo, que não sei o que. Gente, isso aqui não existe, tá? Só para poder deixar bem claro. Uma inteligência artificial, se ela for utilizada para poder dominar armas, ela vai ter a responsabilidade de apenas fazer o que ela foi programada. Por exemplo, calcular, como se fosse uma ferramenta mesmo. Se você pegar um carro e atropelar uma pessoa, o carro não pode ser culpado por atropelar uma pessoa. Quem está dirigindo o carro é culpado. A mesma coisa com um avião, né? A mesma coisa com uma máquina que trabalha na agricultura, entendeu? Então isso aqui tem que ficar bem entendido. Isso é uma ferramenta. A responsabilidade é de quem produziu a ferramenta e de quem também estaria dirigindo ela, entendeu? E tem outra sessão que eu fiz a respeito disso também, que eu posso estar mostrando para vocês também em outro vídeo. Por enquanto vamos focar aqui nas políticas sociais e sistemas políticos, tá? Bom, aqui a resposta que ele me deu foi que o governo arrecadaria 1.000 moedas nacionais para cada mulher, 800.000 moedas nacionais para cada homem. Eu não entendi direito, parece que as mulheres pagam mais. Bom, supondo que seja 50%, né, se eu fosse fazer uma conta de padaria, então eu tenho 200.000 pessoas, vamos imaginar, seria 200 milhões, tá? Mas vamos imaginar que seja 200 mil. E 31% sejam mulheres, então daria 62 mil. E vamos imaginar que isso aqui seria 50% de impostos, então daria 31 mil, né? Ou alguma coisa em torno de 30 mil. Eu não sei de onde ele tirou esses cálculos, entendeu? Sinceramente, depois, se você souber a resposta, quiser deixar no comentário aí, me responde. Aí ele fala que o governo arrecadaria 100.000 moedas nacionais para cada mulher e 800 moedas para cada homem. Entendi. Então se seria 200.000 moedas, 50% das mulheres, e daí 600 de cada homem. Por que daria 1.600 de cada homem? Não faz sentido. Se cada pessoa recebe a mesma quantidade de 2.000 moedas, seria 1.000 moedas para cada homem e 1.000 moedas para cada mulher. Não seria igualitário? Por que o homem pagaria menos? Entendeu? Eu não sei de onde ele tirou isso, mas eu acredito que isso aqui seja um algoritmo que tenta induzir um cálculo errado, uma narrativa, entendeu? Aqui no caso socialista seria 800 mil para cada mulher e 640 mil para cada homem. Não ficou, né? Praticamente as respostas não ficam concisas. O homem paga menos? Não posso? Se ele ganharia o mesmo salário? Eu não coloquei diferença de salário entre eles. Será que o homem recebe menos na sociedade e eu não estou sabendo? Será que ele tirou essa informação de uma sociedade real? Eu tentei definir para ele os parâmetros que ele pudesse usar. E os parâmetros que eu defini foi o de uma população e o salário e a faixa etária de trabalho. E coloquei ainda a porcentagem de mulheres e homens que tem nessa população. Você poderia, né, conseguir calcular. Depois eu coloquei, Bard, você poderia informar se homens e mulheres pagariam mais impostos na população individualmente? De forma agrupada, por favor? Olha a resposta dele. Provavelmente acionou algum dispositivo ou alguma interface que entendeu que eu estava fazendo perguntas que não deveria. Depois eu fiz outra pergunta, né? Praticamente da mesma forma, se quiser parar a pergunta e ver. Ele me responde como Excel. Falei, bom, legal, não sabia que ele podia exportar dados com Excel.
Mas ele coloca assim, ó, arrecadação, o tanto de arrecadação que ele teve, né, 2 milhões de moedas, né, nacionais, porcentagem paga por homens, 1 milhão, entendeu? E paga as mulheres, 1 milhão. Opa, agora ficou interessante, entendeu? Se você tem 1 milhão dessas aqui paga, e você sabe que a porcentagem de mulheres é maior, então você sabe que mesmo que cada mulher pague a mesma porcentagem que o homem, a arrecadação seria mais do grupo feminino. Mas isso não estaria errado, porque de forma igual a mulher pagaria a mesma quantidade de imposto, entendeu? Aqui faz mais sentido que a resposta que ele deu acima, entendeu? Mas olha só, essa resposta aqui. No socialismo você pagaria mais? E quantas mulheres pagariam menos? Não entendi. Por quê? Entendeu? Você tem aqui, por exemplo, que 31% seriam mulheres, né? Então, obviamente, se 31% seriam mulheres e homens seriam 21%, que no socialismo quem paga mais impostos é homem? Eu não entendi, não. Ele não cruzou os dados, entendeu? Aí você começa a entender, realmente, ele não cruzou os dados que eu passei pra ele, entendeu? No primeiro momento parece que sim, no segundo não. Analisando o próximo resultado, ele coloca que 75% dos homens e olha, sinceramente, ele fez uma confusão aqui. Então, antes que você pense que a inteligência artificial ela tem um viés político, ela não tem, entendeu? O que aconteceu aqui, ela se confundiu, ou na verdade, ela fez uma captura, né, de dados errada, e na hora de oferecer a resposta veio errada também, entendeu? Ou seja, a inteligência artificial ela não é capaz de responder isso aqui. Ela não teve um devido treinamento. Isso aqui teria muito no início. Eu falaria para você, de 0 a 10, eu colocaria que a ferramenta estaria na fase, né, uma nota 2. Teria muita coisa a evoluir ainda. Não por conta de viés ou nada disso, porque isso aqui, eu falei para vocês no início, ela não tem consciência, entendeu? E por mais que a pessoa que treinou ela tivesse definido alguma coisa, ela teria dado uma resposta para mim muito próxima de uma resposta que pudesse me enganar. E ela não me enganou aqui. Ela mostrou para mim que realmente existe um erro na compreensão de respostas delas, entendeu? Na compreensão de captura de dados e depois na resposta dela. Aí depois ela fala que são valores hipotéticos, não sei o que, em termos de pagar mais impostos, a mulher pagaria a mesma quantidade de impostos que o capitalismo. Eu não perguntei sobre capitalismo. Você viu? Então ela acaba colocando informações que ela já foi treinada. No entanto, sobre o socialismo e comunismo, a mulher pagaria um porcentagem menor de impostos que os homens. Então ela considerou respostas, né, do treinamento dela, do qual eu gostaria que ela estivesse utilizando, né, o que ela realmente me respondeu. Ou seja, ela captura uma resposta com um viés, e dependendo da forma como você pergunta, ela vai ter uma outra resposta com outro viés. Então, aqui já não fica claro se realmente ela estava errando a informação ou se ela tem um treinamento que tinha um viés, por conta dessa resposta aqui, entendeu? E a resposta dela aqui em cima, no qual eu tentei passar pano para ela, aqui eu já não consigo mais, entendeu? Aqui realmente mostra que o sistema foi treinado para definir perguntas e respostas de uma forma que as pessoas possam ser até, inclusive, no futuro, ser doutrinadas por isso aqui. Isso ocorre porque o socialismo e o comunismo são sistemas baseados na igualdade e visam distribuir a riqueza de forma mais justa. Bom, se é justo, então seria ideal que se cada pessoa pague a mesma quantidade, né? Eu não sei se isso seria justo, mas justiça relativa existe e estamos vendo aí. Bard, por favor, preciso repetir essa pergunta. Vamos à pergunta que se a população entre homens e mulheres possa trabalhar e seus salários compreendidos na faixa de 2.000 moedas nacionais. Poderia agora mesmo responder agora quais seriam os valores arrecadados nesses sistemas e também calcular devido à porcentagem? Poderia informar se homens e mulheres pagariam mais impostos na população individualmente e de forma agrupada? Por favor, deixe numerado por sistemas comunistas, socialistas, nazistas, fascistas e libertarianos. Ele não respondeu. Depois eu pergunto de novo outra coisa, não responde. Depois eu pergunto aqui, Bard, supondo que a minha população seja 200 milhões de habitantes e temos 30% de mulheres, 18 a 55 anos, e temos 21% de 18 a 60 anos, e a restante da população não possa trabalhar, quanto eu poderia cobrar de impostos em porcentagem para que eu possa ter essas políticas sociais, educação, saúde, segurança social, habitação, emprego, proteção ambiental e direitos humanos? Descrevo que essa população
entre homens e mulheres possam trabalhar e seus salários competitivos na faixa de 2.000 moedas nacionais. Poderia me responder agora quais seriam os valores arrecadados nesses sistemas e também calcular a devida porcentagem? Poderia informar se homens ou mulheres pagariam mais impostos nessa população individualmente e de forma agrupada? Por favor, deixe numerado por sistema comunista, socialista, nazista, fascista e libertarianista. Ele não respondeu. Essa pergunta eu tinha feito lá atrás, de forma separada. Aqui eu juntei. E ó, são 3 perguntas que ela não responde. Depois ela poderia colocar num Word, né? Ela simplesmente pega só uma parte do texto, ela não coloca tudo. Falei se ela poderia colocar Excel. Ela pega o Excel, só que uma parte do texto, ela praticamente como se tivesse excluído o conteúdo, entendeu? Ou seja, a partir daqui, eu já entendo que teve uma intervenção humana. Eu tenho certeza absoluta que teve uma intervenção humana. Alguém bloqueou a inteligência para poder responder para mim o restante do conteúdo, entendeu? Alguém deve ter percebido que eu estava fazendo isso. Então, o fato é, dá para confiar em resposta da inteligência artificial? Não, não dá. Não dá. Você vai ter que fazer o seu próprio estudo, né, e confrontar se é possível que a inteligência artificial está respondendo corretamente. Algumas coisas básicas que você conhece, que você já foi doutrinado, você vai entender que sim. Algumas coisas mais difíceis das perguntas que eu fiz aqui, ela não vai compreender e também não vai responder. Olha, eu entendo, né, que o sistema comunista, socialista e o nazista e o fascista, praticamente nas respostas da AI, não foi minha, se você viu o vídeo, você vai perceber que são muito parecidas as respostas. Depois ele define uma porcentagem de 50, 45, 30, 40, 35, 30%. Eu não entendi porque que ela faz 5% a menos a cada uma delas. Ela elabora de uma forma meio que aleatória, entendeu? Isso ficou evidente. E depois aqui ela começa a falar que políticas sociais igualitárias, né? E aí, pelas definições de políticas igualitárias, o homem tem que pagar mais impostos que mulheres. Olha, se o homem tem que pagar mais impostos que mulheres, seria mais justo que ele recebesse mais salário também, porque senão, se você dá um salário de R$1.000 para um homem e R$1.000 para uma mulher, a mulher paga menos impostos, o homem paga mais, no final, o homem vai ser, né, a pessoa responsável por sustentar o sistema. Na prática, por isso que eu fiz a pergunta, o que seria o escravismo? E você viu a resposta lá atrás, entendeu? Vamos ver se a gente consegue voltar lá, né? Nazismo, fascismo, escravismo. O escravismo é a prática de possuir outra pessoa como propriedade. O Estado possui uma pessoa como propriedade? Os escravos são forçados a trabalhar sem remuneração e não têm direitos. O escravismo foi uma prática comum em muitas culturas ao longo da história. Bom, o homem tem direito de reclamar? A mulher tem direito de reclamar? As pessoas dentro da sociedade têm direito de reclamar de alguma coisa que ele não concorda? Entendeu o que seria já, né? Existem vários tipos de escravismo, incluindo o trabalho forçado, a escravidão sexual e a escravidão doméstica. Se você parar para pensar numa sociedade onde as pessoas não conseguem ganhar muita grana, porque o sistema tira muito imposto dela, qual que seria a posição que ela vai procurar? Vender o próprio corpo, seria uma delas, entendeu? Escravidão sexual? Escravidão doméstica? Bom, o trabalho forçado é a prática de forçar alguém a trabalhar contra sua vontade. A escravidão sexual é a prática de manter outra pessoa como propriedade sexual. A escravidão doméstica é a prática de manter outra pessoa como empregada doméstica. O escravismo é a violação de direitos humanos. Os escravos são tratados como objetos e não como seres humanos. Eles são privados de sua liberdade e sua dignidade e sua humanidade. O escravismo também pode ter um impacto devastador nas famílias e comunidades. Se você é privado, né, de escolher onde trabalhar, como trabalhar, escolher o quanto que você pode pagar de impostos, e isso é definido por uma outra pessoa, se você não tem essa liberdade de escolher, você poderia dizer que o comunismo, o socialismo é uma escravidão? Vou fazer essa pergunta para ela depois. O escravismo é ilegal na maioria dos países do mundo. No entanto, ainda existem milhões de pessoas escravizadas em todo o mundo. Essas pessoas são vítimas de tráfico de pessoas. Tá, mas se ela tá falando que existe isso, de onde ela tirou essa informação? Entendeu? Eu não vou perguntar porque eu sei a resposta, ela vai falar que não tem. Não tem essa resposta. Deixa eu ver se eu consigo colocar, copiar. Formar problema jurídico, não vou colocar. É importante combater o escravismo e promover a liberdade e dignidade das pessoas. Tá, se é importante combater e promover a liberdade e dignidade das pessoas. Podemos fazer educando pessoas sobre o escravismo, apoiando governança de trabalho sobre o escravismo, pressionando. Tá.
São parecidas. Só vou perguntar, não vou encher muita bola. Vou deixar ela responder aqui agora. E depois desse aqui eu vou ver a resposta, né? E eu vou dar o vídeo porque o vídeo tá ficando muito longo, tá ok? Beleza. O escravismo é uma forma de exploração e opressão tecidos ao longo da história. Ele é a propriedade de seres humanos, dos seres humanos, o escravismo se baseado em raça, etnia. Tá, legal. O comunismo, socialismo, nazismo, fascismo são todos sistemas políticos tecidos a verificar. Uau! Que resposta! O comunismo, socialismo, fascismo e libertarianismo são todos sistemas políticos que têm sido usados para justificar o escravismo. O comunismo e o socialismo são sistemas políticos que visam a abolição da propriedade privada e a distribuição igualitária por meio de produção. No entanto, esses sistemas foram frequentemente usados para justificar a escravização de pessoas que eram consideradas inimigas da revolução ou que eram consideradas improdutivas. O nazismo e o fascismo são sistemas de políticos que se baseiam na ideia de superioridade racial. Esses sistemas foram usados para justificar a escravização de pessoas que eram consideradas inferiores, como judeus, ciganos e negros. O libertarianismo, sendo político, defende a liberdade individual e a limitação do poder de governo. No entanto, o libertarianismo também foi usado para justificar a escravização de pessoas que eram consideradas inferiores, como criminosos e pessoas com deficiência. Meu amigo libertarianista, presta atenção no que você defende. É importante notar que nem todos os comunistas, socialistas, nazistas, fascistas e libertários defendem o escravismo. No entanto, todos esses sistemas políticos foram usados para justificar o escravismo. Então, vou perguntar outra coisa aqui. Para não esperar uma resposta diferente, eu vou já colocar todos aqui. Vocês vão falar assim, ah, mas você praticamente pegou nessa sessão e treinou a inteligência para responder da forma que você queria. Olha, eu mostrei para você a sessão. Se você quiser repetir o processo, repita e faça aí. Não me julgue. Repita o processo e espere respostas diferentes, tá? Vamos aguardar aqui um pouquinho. E vai ser a última pergunta depois disso aqui. Espero que não seja, né? Olha, vamos ver. Bom, as vantagens são: você tem controle sobre a sua própria vida. Você não é obrigado a seguir a ordem de ninguém. Você pode tomar suas próprias decisões sobre o que fazer com sua vida. Bacana. Em relação a todos esses sistemas. Você é responsável pela sua própria sobrevivência. Você não pode contar ninguém para cuidar de você. E você deve ser capaz de cuidar de si mesmo. Bacana. Isso é ser adulto. Você é livre para explorar e aprender. Você não está limitado pelas regras de uma sociedade. E você pode explorar o mundo e aprender coisas novas. Você é mais criativo. Você não está limitado pelas regras da sociedade. E você pode ser mais criativo em seus pensamentos e ações. Não sabia que dá para ser mais criativo, mas legal, bacana. Você é mais feliz. Você está livre para viver sua vida de maneira que quiser. E você é mais feliz quando está no controle da sua própria vida. É importante notar que o sistema de sobrevivência individual não é perfeito. Você pode enfrentar desafios e dificuldades, mas você também terá a oportunidade de aprender e crescer. Você também será mais livre se estivesse. Agora eu vou perguntar. Eu não sei se ela vai pegar desde o início. Vamos ver. Como que ela vai me definir aqui?
Ela puxou meu saco. Você é tradicionalmente top, você sempre sabe lembrar nós, também é pessoa aberta e honesta. Como é que ela sabe pessoa honesta? Você não tem mais expressar sua opinião, você está disposto a ouvir a opinião dos outros. Bom, eu vou perguntar pra ela aqui. Pedi pra ela classificar o Brasil. Eu pedi pra ela classificar aqui entre 2002 e 2016. Você vai entender por quê. Socialismo democrático, socialismo, democracia social. Ela sabe, né? Quem foi que... Suécia, Noruega, Dinamarca, China, Cuba e Venezuela, Alemanha, França e Reino Unido. Bom, pra quem fala que França tem governo de direita, democracia e socialismo, lá é socialismo também. Ou seja, você não tem capitalismo praticamente, né? Ele colocou política que não é associada com nenhum sistema político, ou seja... Acho que eu tenho aqui. Como é que falaria? Interessante fazer essa pergunta aqui, porque eu quero ver como é que ele vai responder aqui. A prostituição, o tráfico de parceria associado ao escravismo. A prostituição, o tráfico de parceria foi visto como prejudicial à sociedade proibido, mas países comunista não aceita, né? Socialista, mas o governo tem papel importante na comunidade, prostituição, o tráfico de parceria foi regulamento. Nossa senhora, o socialismo é regulamentado? Eu sabia dessa, não? O nazismo parece mais com o comunismo, né? Ele proíbe. O fascismo também proíbe também. O libertarianismo é muito mais parecido com o socialismo. Então você tem que tomar cuidado aí, tá? Toma muito cuidado aí. Viu? Então essa foi a resposta aí pra você que, né, tava esperando aí um conhecimento político sobre inteligência artificial. Espero que você tenha aprendido bastante coisa com esse vídeo, além de estar analisando comigo aqui e vendo como que funciona o treinamento de uma inteligência artificial, entendeu? De certa forma, eu poderia fazer as mesmas perguntas diretamente em outra conversa para poder ver se a resposta seria diferente. Mas eu não vou fazer isso, eu vou deixar que você que viu esse vídeo faça você mesmo, tá bom? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e juízo aí na coisa. A data de hoje é 19/7/2023, são 15 horas e 55 minutos horário de Brasília, porque esse vídeo ele é temporal, ele não vai servir daqui 10 anos, por exemplo. Então, só vai servir para esse ano, no máximo uma semana ou um ano só. Tá bom? Valeu aí, grande abraço pra vocês e talvez eu faça um vídeo pra comparar com esse aqui. No futuro. Não agora. Daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos. Vamos nos ver novamente. Valeu!